Quando eu percebi, tinha muita gente envolvida, dando força, e eu fiquei chocado, pensando, meu Deus, tem um monte de gente sabendo e torcendo, e isso dava uma força, né, digamos assim, dava um a mais, né. Sim. E isso influencia, eu acho, que dentro de casa diretamente, porque hoje a gente não precisa sair de casa para se comunicar com todo mundo. E, como eu falei antes, rompimentos, né, de relações. Eu tenho uma conhecida que também foi mãe com 17 anos, se eu não me engano, e isso mudou a vida dela totalmente, né? Sim, e Cristina, tu tem esse mesmo posicionamento, que é tanta questão da internet, vem modificando, as pessoas não precisam sair de casa para se comunicar. E isso modifica bastante os formatos. Até a questão de relacionamentos, né? Muitas pessoas mantêm relacionamentos à distância ou relacionamentos apenas virtuais, né? E acabam muitas vezes passando isso como uma questão familiar. Na realidade, eu acho que a internet é o meio que talvez facilita isso. Mas eu acho que a principal causa que vem surgindo esses novos arranjos, né, esses novos formatos familiares, eu acho que é justamente aquilo que a Caroline falou sobre a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. Porque daí foram surgindo várias coisas, aquela história de ser independente, eu não quero casar, mas eu quero ter filho. Não que eu concorde, talvez essa não é a minha posição. Mas foram surgindo, iniciaram esses novos arranjos, acho que a partir disso, dessa independência, tanto pessoal quanto profissional. Né, da mulher não precisar mais no sentido de casar para ter alguém para sustentar. Não, ela se sustenta, tem seus filhos e a partir disso, então, começam a se formar aqueles arranjos, a mulher com seus filhos ou o pai com seus filhos, né, não só em decorrência, por exemplo, de uma morte, mas também por uma opção. Né, por uma opção própria da pessoa. Acho que esse fator da questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, eu acho que isso foi, assim, a principal causa. Não só ela, claro, agregados a essa causa, várias outras, mas principalmente essa. Sim, e Thiago, tu possuis uma união homoafetiva, né? Essa questão é bastante difícil de colocar perante a sociedade ainda? Tu achas que está criando bastante avanço quanto a essas informações? Olha, eu acredito que ainda seja difícil, né? Até porque muita gente comenta, mas agora está tudo tão mais liberado, mas aí eu pergunto, mas foi proibido alguma vez, que não podia, né, isso ter, né? Então, na verdade, assim, hoje ainda é difícil tu colocar esse tipo de coisa, porque as pessoas ainda são muito limitadas ao diferente, né? Porque sempre se pregou, então, aquela questão de que o tradicional seria, então, uma família, homem, mulher e seus filhos, né, com o homem sustentando, a mulher dona de casa. E, então, assim, tem toda uma questão de diversidade cultural, né, que envolve isso, né? Tanto a questão já colocada, né, da questão da mulher se inserir no mercado de trabalho, dela ser independente. Então, e a própria questão, então, da questão do relacionamento homoafetivo também ainda é difícil de se colocar, porque as pessoas ainda veem como uma coisa errada, né? E até, assim, uma coisa que até eu vinha pensando, e às vezes até em leituras, né, que eu já fiz, muita gente ainda liga a relação da homoafetividade simplesmente ao ato sexual entre pessoas do mesmo sexo. Só que não é... Esse é o grande problema. Só que desculpa interromper, não, sem problema. Mas é aí que está a grande questão da coisa. As pessoas acham que elas têm ligado aquela questão homossexualidade. Hoje a gente fala em homoafetividade para justamente tentar desvincular essa ideia da paixão carnal. O que não quer dizer... Na verdade, existe o amor que existe entre um homem e uma mulher é o mesmo afeto que existe entre dois homens ou entre duas mulheres. É isso que as pessoas precisam entender e que elas são resistentes a isso. E, na verdade, assim, sim, até só para finalizar, até no programa de ontem a gente estava conversando, nem sempre a sociedade foi assim preconceituosa. Na verdade, no início, nos povos antigos, a homossexualidade era aceita. Inclusive, era vista como algo, era valorizada. E a heterossexualidade só servia para uma coisa, para a procriação. Então, assim, foram séculos e séculos, gerações e gerações, pregando a condenação aos homossexuais. E isso, não preciso nem dizer, né? Foi através das religiões, através da igreja em si, que
acabou tornando e se consolidando esses dogmas, e hoje a gente está pagando a conta disso, pagando a conta desse atraso e tentando reverter essa situação. Sim. Porque até isso que ela colocou, né, que ela colocou a questão de que surgiu, né, a partir de religiões. Realmente foi essa semana ainda, eu estava lendo num livro, e foi, né, como tu disse, em povos antigos isso, né, não tinha problema, era uma coisa natural. E, enfim, a religião, né, a igreja resolveu que isso era errado, que isso, né, então a partir daí começou a se pregar essa questão do errado, né, de que isso é errado, que o certo é simplesmente a heterossexualidade. E até hoje, então, as pessoas ainda têm isso de que é errado, né? Só que não é. E aí, né, voltando a essa questão de se entender o que é a homossexualidade, né? Que não é simplesmente o ato sexual entre duas pessoas do mesmo sexo, mas envolve muito além disso, tem toda a questão de sentimentos, né? Porque é a mesma coisa, né? O amor entre duas pessoas do mesmo sexo é igual ao amor entre pessoas do sexo diferente, né? Então, na verdade, é só uma maneira diferente de amar. E esse amor também pode vir a querer, posteriormente, querer ter um filho, né? Até dessa questão, tu realmente pensas nisso, nessa questão da adoção, posteriormente, para a questão homoafetiva? Sim, eu penso, só que também isso é outra coisa que é bem complicada. Para um casal homoafetivo conseguir a adoção de uma criança é muito mais complicado do que um casal hétero conseguir a adoção. Porque se tem aquela questão de, a criança precisa crescer tendo a visão do pai e a visão da mãe. É preciso ter o papel das duas pessoas ali. Só que aí, né, eu entro em questões um pouco mais polêmicas, porque aí tem aquela questão assim, mas as mães heterossexuais, enfim, que jogam seus filhos no lixo. E aí, que papel de mãe que ela teve, né, enfim, na estrutura familiar. Aquele pai alcoólatra que às vezes chega em casa, agride a mãe da criança, às vezes até a própria criança. E aí, que estrutura familiar que se tem nisso, né? Então, eu já vejo que base familiar não é um papel de pai que sustenta a casa e de uma mãe que cuida do lar ali e pronto. Eu acho que base familiar é tu dar estrutura para aquela criança se desenvolver, tanto pessoal como profissionalmente, tu oferecer para ela estudo, conhecimento, e acima de tudo, tu ter uma relação familiar baseada no carinho e no amor. Acho que são as principais coisas que envolvem a base familiar. Isso que define, isso que ele falou agora, é o que define uma família, uma entidade familiar. Não é a questão da figura do homem e da mulher. E sim, o que é o principal? Se a gente for pensar, o que é o principal para se formar uma família? Não é o amor, não é o afeto? E quem disse que não pode existir? Onde é que está escrito que não pode existir o amor e o afeto entre dois homens ou entre duas mulheres, né? Capazes de formar, então, ter a estrutura para formar uma família, dar uma vida, né, para uma criança que está num lar. E sim, a gente está falando bastante dessa questão dos filhos, né? E vocês que já têm filhos, como é que é essa relação que os filhos de vocês têm com outras crianças que vivenciam outros formatos familiares? Eu tinha um gancho do meu xará Thiago aqui, que eu peguei bem legal. Posso complementar? Pode, fica à vontade. Como ele falou, né? Eu, no caso, tenho feito tudo sozinho, né? Na medida do possível. Então, eu me vejo, às vezes, eu me pego pensando o que ela faria. Ela faria isso. Eu concordo com isso. Então, eu pego e faço exatamente como ela faria. E eu fico horas em casa, às vezes, com a minha filha, eu ensinando ela a ler, que ela está aprendendo a ler agora. Eu tenho que dar conta de cuidar